Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O nosso tema é um chamado ao enfrentamento. Quero deixar com você aqui um texto, uma fala de Jesus. Os teólogos concordam que esse é um dos textos mais difíceis de se interpretar no Novo Testamento, do que Jesus está realmente querendo dizer, mas eu quero deixar uma versão bem simples aqui de entendimento para a gente hoje. Está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12, Jesus diz assim: "E desde os dias de João o Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força." Meu Deus, o que é isso? Que chamado é esse para o enfrentamento? Que chamado é esse para a violência, para a força? Como assim? Jesus está falando que existe violência no reino, que eu preciso ser violento para entrar, para acessar, para alcançar o reino. É exatamente isso. O chamado de vida do reino é uma chamada para enfrentamento. Nós teremos que enfrentar pessoas para vivermos no reino. Nós teremos que enfrentar sistemas para viver a vida do reino. Nós teremos que enfrentar camadas de mentalidades que nós temos caminhado sobre elas ao longo da nossa vida para entrarmos no reino. Verdade é que na nossa caminhada com Deus tem um propósito tão elevado para vivermos que, se nós não enfrentarmos algumas pessoas que apareçam no nosso caminho, nós ficaremos de fora do reino de Deus. Se nós não enfrentarmos algumas dinâmicas daquilo que nós pensamos, nós não vamos entrar no reino de Deus. Se nós não aprendermos a enfrentar as dificuldades dos nossos relacionamentos, nós não vamos entrar no reino de Deus. A Bíblia fala que quando Pedro era um homem tão difícil de lidar, mas Jesus entendia a pessoalidade, a pontualidade que a vida de Pedro tinha para o seu ministério, para a sua caminhada, como que era pontualmente difícil lidar com Pedro, mas como ele era tão importante para o ministério de Jesus, fez com que Jesus fosse violento em tantos momentos, confrontando Pedro, trabalhando com ele, mas ao mesmo tempo trabalhando com tudo para manter Pedro próximo dele, para manter Pedro caminhando com ele. Nós também teremos que ser violentos na nossa vida, porque terá pessoas que nós vamos ter que caminhar, que nós vamos ter que aprender a suportar, porque essa pessoa vai ser uma lixa de Deus em nossa vida. Essa pessoa vai ser usada por Deus para nos lixar, para adaptar a nossa vida, como fala no livro de Provérbios, que assim como o ferro com ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Tem pessoas que a gente quer correr delas, mas elas são instrumento de Deus na nossa vida para trabalhar assim, o domínio próprio, a temperança, os frutos do Espírito por completo. Tem pessoas que, ao contrário disso, nós vamos ter que profundamente nos distanciarmos delas, nós vamos ter que ser violentos para mantê-las longe de nós, porque elas querem corromper a verdade do Evangelho nas nossas vidas. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação da palavra. A incredulidade também deve vir por nós ouvirmos aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem, aqueles que falam tudo que é contrário à palavra de Deus. Nós precisamos termos violências contra esse tipo de pensamentos, de entendimentos que vêm sobre nós. Nós precisamos, inclusive, aprendermos a sermos violentos contra sofismas do diabo que vem contra nós, sugestões malignas que vêm contra nós. Se nós não enfrentarmos isso com violência, se nós não formos radicais com isso, com o pecado que de tão perto nos rodeia, que quer nos embaraçar, como diz o livro de Hebreus, nós não viveremos a vida do reino. Se nós não enfrentarmos com violência o rancor que tenta nos amedrontar, que tenta nos amaldiçoar, nos prender, nos aprisionar, se nós não formos violentos, nós não entraremos no reino de Deus. Se nós não formos violentos contra as trevas, se nós não formos violentos contra as enfermidades, nós não viveremos e nós não desfrutaremos o que Deus tem para nós. O chamado dele para você hoje: se enfrente, seja violento com aquilo que te tira da vida do reino, seja violento com aquilo que te impede de viver o que Deus sonhou para você, o que Deus preparou para você, e você vai desfrutar de vida em abundância, de vida relevante em Deus e no poder de Deus. Deus te abençoe.